Em reunião no Palácio do Planalto, na última sexta-feira, o governo federal discutiu os detalhes da nova âncora fiscal. A medida deve substituir a regra do teto de gastos, que deve ser extinto. A gente fala ao vivo agora com o economista especialista em contas públicas, Raul Veloso. Raul, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Essa reunião contou com a presença de vários ministros. O que a gente pode esperar, daqui para frente? Pois é, eu acho que essas reuniões sobre a âncora fiscal estão ficando bastante arrastadas e sem um sinal claro se o melhor caminho a seguir está sendo trilhado. Eu acho que nós vamos ter de rever a forma de encarar esse assunto sob pena de não chegarmos a uma solução que se mantenha e que morra, como a do teto de gastos morreu. É preciso reparar, repensar e deixar de perder tempo com detalhe. Agora, doutor Raul, independentemente da regra que vai ser fixada, há esse suspense no ar, sobre qual vai ser esse novo regramento fiscal, mas independentemente disso, é de se imaginar que o governo pretenda ampliar os gastos? É esse o motivo para a troca da forma de cálculo, da limitação de despesas? Ou seja, se o governo está tirando o teto de gastos e oferecendo uma outra proposta no lugar, é sintoma de que vem aí um aumento de gastos? A intenção seria essa? Olha, o teto de gastos morreu no nascedouro, não foi agora. Ele seria inviável conforme foi concebido. Então, não tem nada a ver com o que o novo governo pretende fazer. O sinal que já veio do novo governo foi dito pelo próprio presidente da República, que chegou e disse uma coisa bastante simples para a gente ter em mente. Ele chegou e disse: gasto em assistência social, saúde e educação, eu encaro como investimento. Ele quer dizer o quê? Que não vai cortar, que vai olhar com atenção. Quando ele diz que encara como investimento, é porque há uma grande percepção de que os investimentos chegaram no fundo do poço, ou seja, é algo nobre que precisa ser recuperado, e esses 3 itens não podem ser mexidos. Pois bem, eu fiz uma conta simples. Soma os 3 itens e, junto com eles, soma o item de maior peso, que é previdência. É uma obrigação impossível, à primeira vista, de se não observar. Somando tudo isso, nós vamos chegar a um total de 85% do gasto da União, previdência e mais 3 itens. Se os 3 vão ser preservados, ou seja, vão manter seu peso, aí o foco, e isso é o que eu venho defendendo, tem de ser na arrumação da previdência, que é o item de maior peso, muito rígido, é um item obrigatório. E, pasmem, existe um preceito constitucional criado, aprovado em 2019, na última emenda de mudança previdenciária, mandando zerar o déficit da Previdência. Então, o que nós temos de fazer é simplesmente cumprir a Constituição. Vejam, o peso desse gasto da Previdência em 2021 foi de 52% do total gasto pela União. E a Constituição está mandando, zere o déficit. Então, o que nós temos de fazer, e aí não é só na União, é na União, nos estados e nos municípios, é aproveitar este mandato e zerar o déficit atuarial da Previdência, conforme a Constituição manda, durante os 4 anos deste mandato, que precisa de um certo tempo, não só na União, como nos estados e nos municípios. Tendo zerado, sobrará na União uma parcela bastante significativa que permite manter os 3 itens da prioridade do presidente da República e recuperar os investimentos
que estão quase a zero o investimento em infraestrutura e ainda deixar uma margem para fazer alguma redução da dívida. Mas a redução da dívida deve aparecer assim no final da história, não no começo, que é o que muita gente faz. Esse é o caminho, esse que eu estou dizendo. É simples, tem base legal, não precisa mexer na Constituição, não precisa fazer nenhuma lei, é só cumprir o que o presidente da República quer e depois arrumar a Previdência. E o assunto estará resolvido. Basta comunicar bem, não só para o país, como para o mundo, que, afinal de contas, o mundo nos financia também. Zé Maria Trindade, a sua pergunta. Perfeito, doutor Raul, foi no cerne da história, que é o orçamento mesmo, engessado. Os gastos já engessados é que tomam conta dos mais de 4 trilhões de reais de orçamento, sobra muito pouco para investimento. Mas, doutor Raul, eu queria que o senhor comentasse um grande debate que eu estou acompanhando no Congresso Nacional entre petistas, dentro do próprio governo. De um lado, é um estudo da Universidade de Stanford, que é uma das maiores dos Estados Unidos, dizendo o seguinte, que não há crescimento, não há desenvolvimento sem investimento estatal e que investimentos na área social produzem um crescimento da economia. E foi muito citado nesse estudo esse método usado no governo anterior do Auxílio Brasil. Jogou dinheiro na área social, transferência de renda e a economia cresceu. E o lado defendido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é de que não, o tradicional, mais próximo do consenso de Washington, de rigor fiscal, de só gastar o que arrecada. Como é que o senhor vê esse debate dentro do governo? Bom, eu confesso que eu não ouvi exatamente a argumentação e é complicado você falar de uma argumentação que você não ouviu. E eu fico aqui com meus tons pensando que dificilmente uma pessoa com a história do Fernando Haddad e com a proximidade que ele tem do presidente da República, que ele se posicionaria em favor de uma tese simplesmente voltada para agradar o mercado financeiro. Não acredito, sinceramente. Eu acho que ele ouviu, assim como eu ouvi, e os jornais todos noticiaram, esse alerta do presidente da República dizendo o seguinte, olha, assistência social, saúde e educação são investimento. Ele quis dizer o seguinte, são muito prioritários. Eu não vou reduzir a qualquer coisa aí para atender a qualquer objetivo. Ora, se eu somar esses 3 itens, que é o que eu disse há pouco, com previdência, que é o gasto mais obrigatório de todos, você imagina se algum governo no Brasil vai deixar de pagar os aposentados no caixa aí que eles recebem. Então, se eu somo os 2, eu praticamente esgoto o orçamento. Então, o Haddad não vai poder aderir a nenhuma tese mais genérica e sem muita sustentação nos detalhes do orçamento e dizer que vai fazer uma coisa assim ou assado, que vai tentar aceitar o que, vamos dizer assim, as forças da preocupação fiscal defendem. Não é, é muito simples, gente. Quase todo o orçamento está concentrado em 4 itens. 3 são sagrados, um é super obrigatório e é preciso recuperar o investimento em infraestrutura. Sabe quanto foi o peso do investimento em infraestrutura em 2021 no orçamento da União? 2%. Nós temos de recuperar o investimento e fazer aquilo que eu disse. Vamos deixar uma margem para amortecer qualquer coisa que possa pressionar a dívida para cima. Para fazer isso, é só cumprir a lei. Ao zerar o déficit da Previdência, que a Constituição está mandando fazer,
eu não quantifiquei, mas nós vamos abrir um senhor espaço no orçamento. O caminho para fazer está dado, está autorizado por lei, e ao longo dos próximos 4 anos, nós podemos concluí-lo. É que ele não é algo que você faça da noite para o dia. E não só na União, como em todos os estados e todos os municípios. Nós temos que ter foco em todos os entes. Aqui no Brasil, se nós não fizermos isso, um belo dia nós nos surpreenderemos que vem uma conta dos entes subnacionais para a União pagar. Então, nós temos de tratar da questão previdenciária com as leis que estão aí, é só implementar. O Haddad se reúne com os governadores, o próprio sucessor do Wellington Dias no estado do Piauí, que é o Rafael Fonteles, é o coordenador do Fórum de Governadores, um fórum informal, foi criado no governo anterior, e ele poderia coordenar o esforço de estados e municípios, juntamente com o Haddad. Eles implementam esse plano de 4 anos que vai nos colocar numa situação super tranquila no final dos mandatos e deixaremos uma herança que seja realmente a herança que vai permitir o Brasil voltar a crescer. Tudo mais é conversa fiada, desculpem a franqueza. Agora, doutor Raul, existe algum país que possa ser olhado pelo Brasil como uma referência ou que tenha algum sistema eficaz que possa servir como referência para o controle de despesas públicas? Olha, infelizmente não. Por quê? Porque o nosso problema é corrigir a estrutura do gasto. A nossa estrutura, você não vai encontrar, eu acho, em país nenhum. Nós precisamos corrigi-la para flexibilizá-la e, a partir daí, você estabelecer uma projeção do que é que o seu orçamento não só vai fazer, mas como vai permitir recuperar investimento e ajudar a manter a dívida sob controle. A estrutura da despesa brasileira não existe com o grau de rigidez e com a forma que ela assume. Não existe nenhum país igual à nossa. Então, conselhos de fora que não levarem isso em conta vão quebrar a cara. A palavra é essa, e fazer o que fizeram com o teto de gastos, que nasceu morto, que dizia assim, o gasto total não pode crescer mais que a inflação, ponto. E só que a estrutura do gasto não combina com isso. Não adianta eu dizer que o gasto total não vai crescer mais se as partes vão, porque a lei manda elas crescerem. A Constituição e as outras leis estabelecem o caminho do crescimento. Então não adianta eu chegar e vir e dizer, o gasto total, esse tipo de regra, não funciona, não vai poder, porque é o que você vai encontrar fora do Brasil, são regras gerais, aparentemente simples, mas inviáveis de executar. Nós temos de entrar nas entranhas do orçamento, trabalhar em cima delas, preservar o que é prioritário para o governo. O Lula já deu a pista, gente. Prioridade é assistência social, saúde e educação. Aliás, quem tem dúvida de que isso é prioritário? E a terceira e a quarta prioridade é cumprir a lei e executar o gasto previdenciário, que é mais de metade do gasto da União, a não ser que a gente equacione esse estrago que vem do lado da Previdência. Tem caminho para equacionar? Tem. E o pior, a Constituição foi alterada para dizer o seguinte, União, estados e municípios equacionem seus déficits. Ponto final, zerem seu déficit. E o caminho todo mundo sabe qual é. Muito bem, conversamos com o economista, especialista em contas públicas, Raul Veloso. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje no Jornal da Manhã.